aguardo que seu computador desligar, eu tenho os dois links. Vamos lá. Então, boa noite de novo. Alessandra, Heloísa, Gabriela, Késia, Maria Júlia, Maria Eduarda, Nicole, o Samuel, a Sara e a Vânia e quem mais for chegando. Então, vocês deveriam ter lido para hoje o conto Cachorros de Guerra. E eu deixei agora há pouco lá no grupo o conto Geada. Tá? Então eu vou dar aquele tempinho de sempre para vocês lerem o segundo conto, que é o Geada, que é um conto de 6 páginas, ele é curtinho. Tá? E lá pelas mais ou menos umas 10 para 7, entre 10 para 7, 5 para 7, eu volto para a gente discutir os dois contos. Beleza? Então, até daqui a pouquinho. Eu vou avisar o pessoal no grupo, tá bom? E a gente se vê daqui a pouco, então, pessoal. Eu vou, inclusive, dar uma relida no conto aqui.
Ok, voltando. Tava mudo. Terminaram de ler, gente? Gostaram? Um pouquinho mais leves, né? Esses contos de hoje. São menos complexos e menos, vamos dizer assim, menos profundos também, e menos pesados, vamos dizer assim, né? Bom, só então, aproveitando para retomar umas coisas da semana passada, algumas pessoas se chocaram um pouco, né, das 2 últimas semanas, dois contos que tinham linguagem, alguns momentos, né, umas cenas um pouco mais pesadas, é uma mistura assim de picante com violento, né? Mas é o que eu falei para vocês, o que eu citei o professor Rodrigo Gurgel, né, nesse livrinho aqui, Mínimo sobre Literatura. Ele cita lá o poeta John Keats, que falava que a literatura passa como fogo pelo mal. Então, às vezes, ela vai retratar realidades mais feias, mais cruéis, mas às vezes tem a intenção de só, por exemplo, tem alguns autores que falam sobre sexo só para causar excitação, só para, né, o sexo pelo sexo. No caso ali, meu pai não estava querendo fazer isso, né? Nesses dois contos que ele escreveu. Ele está mostrando realidades humanas decadentes, feias, brutais, né? Para fazer as pessoas reflitam sobre isso, para expor a realidade como ela é. Né? Que é o que eu falei, aquelas correntes neorrealista ali, dizer, um neorrealismo da década de 70. Só fazer um comentário. O Émile Zola, um escritor francês do século XIX, da escola naturalista, ele tem um romance que chama Germinal, desse tamanho assim. E basicamente conta a revolta de um grupo de camponeses contra as pessoas que os exploravam, né? E daí tinha um dono de uma venda que explorava, né? Ele vendia as coisas muito caras, as pessoas faziam dívida, aí ele cobrava dívida estuprando as mulheres. E daí, quando tem a revolta, as mulheres matam ele da maneira mais violenta possível, e depois castram ele e sai com as partes dele assim, fincada numa estaca, assim, como se fosse um troféu. Né? Uma atitude brutal, uma atitude extrema, mas isso a gente sabe que acontece. Né? E às vezes nem por revolta, mas por crueldade, por maldade mesmo. Né? Mas ele está querendo mostrar aquela realidade brutal que o ser humano se entrega às vezes. Ele pode se entregar, porque é uma escolha do ser humano. E é justamente sobre isso que vai falar esse conto Cachorros de Guerra, por exemplo, hoje. Né? Então, esses dois contos que vocês leram hoje estão nesse livro aqui que chama Tempo de Guerra. Tem inclusive a imagem do cachorrinho aqui, né, que é o conto que abre o livro. Ele originalmente chamava Guerra Civil, daí mudou para Cachorros de Guerra. Ele deu uma aumentada no conto, uma modificada, mas a essência é essa. Ele se vale de uma questão sociopolítica nacional, eu não vou entrar no mérito dessa questão, né? Só que toda essa parte de política, tudo isso é só um pano de fundo, é só um pretexto para falar sobre algo maior, porque é isso que é literatura, né? Que é a natureza humana, né? Vamos dizer assim, a variedade da natureza humana diante da e o ser humano diante da natureza bruta. Esse é um tema, um lugar comum da literatura. Desde a antiguidade se fala, né? O homem diante do mar, o homem, o ser humano diante de feras, de bichos, da natureza, da selva. Então isso é uma coisa. E aqui ele fez meio que deu uma até exagerada, uma pitada de suspense, meio de terror ali, né, no conto. Deixa eu só ver o que a Mary Jane tá falando assim, não dá pra escutar não, Mary Jane. Deixa eu ver o que é essa foto aqui. No Instagram também. Nossa, não vou falar não. Então, ele, assim, acima de tudo, ele quis contar uma boa história. Eu falei para vocês no primeiro encontro, meu pai é um contador de histórias nato.
Aprendeu com a mãe dele, aprendeu com os peões, com os trabalhadores com que ele conviveu, e ele está ali contando uma história. E o que é a história? Um grupo de cães que acompanham um acampamento de sem terra, né, que estavam acampados lá no Palácio do Planalto em Brasília, no Palácio do Governo em Brasília, e esses cães vão modificando seu comportamento conforme eles mudam de ambiente, né, de lugar. Então, enquanto eles estão lá na cidade, lá nos acampamentos, mas ele fala que eram os bichos ariscos, ruins, né, que não se apegavam a ninguém, eram os bichos meio selvagens. Tem um cachorro que era o mais velho, que era do tempo do café, e do tempo do café, quando fala que era do tempo do café, era o tempo de fartura. O tempo da soja já é o tempo de carestia para os bichos, né? Então, eles na cidade, eles vão ficando sem vergonha, eles aprendem a assaltar açougue, ficam pedindo coisa para as pessoas no meio da rua, ali na porta de bar, porta de boteca, ganhando pastel. Então, estão tudo gorduchinho e mais mansos. E aí ele vai mostrando essa realidade da política nacional, um monte de gente oportunista ali, político, jornalista, estudante que não tem a menor ideia do que está reclamando, e aquela massa de gente ali sendo utilizada, até padre, né? Não vou entrar no mérito dessa questão também desse tipo de padre, tá? Mas são os padres que envergonham a igreja, né? Que se utilizam dos pobres para se promover, para promover uma causa, mas na verdade não estão nem aí para os pobres. Tanto que o padre que tem aqui no conto, né, que é um pouco mais envolvido na versão Tesleiro, ele vai lá, faz o discurso, leva comida e depois some. Né? Mas, enfim, todo esse pessoal, né, que está ali por algum interesse, sejam eles da imprensa, sejam eles políticos, sejam eles maus, religiosos, né, que estão ali só envolvidos na questão do pobre, só para promover uma causa ideológica que é muito menor do que deveria ser a missão dele ali, todo esse pessoal está ali usando esse povo com massa de manobra, mas a questão não é essa, esse é o plano de fundo. Né? Mas é uma criticazinha que meu pai vai fazer ali, uma criticazinha sociopolítica. O microfone da Alessandra está aberto. E eles acabam saindo dali, né? O governo vence pelo cansaço, deixa o pessoal vai se interessando até que os sem terra vão dispersando, vão saindo cada um para um lado, até que sobra aquele povo ali e eles vão para a estrada. Param na porteira de uma fazenda ali pertinho, vão se adaptando, vão vendo coisas dos sitiantes, né? Tem o padre, tem o repórter, que até a hora que o pessoal enjoa e vai todo mundo embora, e eles ficam ali tentando se virar. Tentando se virar, mas já pensando em invadindo aos pouquinhos lá a fazenda. Então, ali, e os cachorros meio que juntos, cachorros disputando pão com criança, disputando pão entre eles, se matando. Então, os bichos já voltam a ser mais selvagens. Enquanto as pessoas estão ali se organizando, pensando, fazendo planos, o que eles podem fazer, o que não podem fazer, tentando roubar espiga de milho, né, vivendo da caridade de alguns, os cachorros já invadiram faz tempo. Né? Ele fala assim que o pessoal lá invadindo, aos pouquinhos a gente vai invadindo. E quando eles estão pensando em invadir, os cachorros já invadiram e já estão começando a tomar conta. Então eles tomam água do rio poluído, cheio de veneno, eles começam a caçar bichinhos selvagens, bichinhos pequenos, começam a entrar cada vez mais pro seio da fazenda, começam a atacar galinha, pintinho, pequenos animais, ataca uma cobra, daí eles já vê que aí é natureza entre natureza. A cobra mata um, eles param de perseguir a cobra, e aos poucos eles vão ficando cada vez mais selvagens e mais ousados. Mata uma ovelha, daí o capataz só de olho lá. E daí o capataz chega e fala, um dos peões fala assim, porque aqui antigamente tinha lobo-guará, que é o cachorro selvagem do mato, né? Ele fala, não, o lobo-guará morreu no tempo eles habitavam o morro e morreram, veio uma geada, matou todo mundo, doença, né? Eles definharam, a linhagem deles definhou. Ele falou, não, tem lobo-guará aqui, tem bicho selvagem, porque os bichos uivavam, né? Os cachorros meio que estavam virando feras selvagens. E um dia esses cachorros matam uma vaca, um animal grande. Eles já estão assim bem com aquela natureza selvagem bem ali neles.
Só que daí, o que o narrador faz ali? Ele começa a inserir que parece que eles faziam aquilo por gosto, que eles eram malvados, que eles eram maus. É claro que não, a natureza não é boa nem má, a natureza é a natureza, eles não têm a consciência do bem e do mal que o homem tem. Eles não fazem aquelas escolhas que a gente faz. Mas, enfim, aí começa a guerra do ser humano contra a natureza. E aí que é interessante. Aí o patrão fica injuriado, fala que vai dar uma vaca de presente para o primeiro que matar primeiro peão que matasse aqueles cachorros todos, eram cerca de 12 cachorros, né? Uma dúzia de cachorros ali. E eles tentam, atiram para todo lado, não conseguem fazer nada, parece que mata um, e os cachorros vão ficando atrevidos. Os cachorros, tem uma cena que ele fala assim, o cachorro olha para trás e fala assim, é só isso que vocês têm? Então ele vai meio que dando aquela humanizada, entre aspas, dos cachorros, como se eles fossem pessoas malvadas, pessoas ruins, né? Seres maus. Mas não é isso, né? Mas são bichos que ficaram selvagens e que estão ali agindo, né? Porque eles querem sobreviver e comer que eles virem na frente. Isso aí já chega a beirar um pouco assim o filme de suspense, o filme um pouco de fantasia, mas está dentro da realidade ainda. Estou comparando com o cinema. Bom, aí envolve-se na questão o filho do patrão, que é o que é deputado. E daí, inclusive, eles falam assim, o que a gente vai fazer com aquele sem terra lá? Eles estão começando a roubar espiga de milho, né? Eles estão querendo invadir. Daí o patrão, né, o dono da fazenda, fala assim, olha, meu filho é político, né, ele é deputado e ele apoia a causa do sem terra, né, nominalmente pelo menos, então vocês não mexem com eles não pode mexer com eles, deixa eles lá, mas se entrar, expulsa. Né? Daí eles começam a querer entrar, são expulsos, tudo mais. Aí chega o que eles chamam de patrãozinho, né, que é o filho do patrão, o filho do dono da fazenda. Ele já chega e fala assim, porque que ele era? Ele era um caçador desde pequeno, ele cresceu naquelas matas, atirando, brincando de matar lobo-guará, matou onça, ainda menino. Então ele é um caçador experiente. E ele chama o Dito, que é o peão antigo da época dele, né, que cresceu junto com ele, para sair os dois para caçar. Eles vão com rifle, pistola automática. E aí, essa é a parte mais tensa, esse é o auge da narrativa, é o ápice da narrativa, né? Porque os dois começam a caçar até que eles começam a perceber que eles estão sendo levados para dentro do mato mais fechado, daquela mata mais bruta, até que o próprio patrãozinho pergunta assim, a impressão minha ou a gente está sendo caçado em vez de caçar? Né? Ele percebe que eles estão sendo levados pelos cachorros, e eles são cercados, e daí é aquela sangueira. Eles começam a ser atacados daqui, atacados de lá, atacado, e vai matar um, mata outro, e acaba a munição, o cachorro vai, morde, eles começam a ter a roupa rasgada, começa, né, a ser arranhado, pata, dente, presa, e eles vão matando um por um, né, um de costas colado com o outro, aquela tensão toda, né, se bobear morreu, e vão matando um por um, até que o último, eles já tinham acabado toda a munição, e o Dito vai batendo de coronhada, né, aliás, é bem interessante, isso que está aquela coisa da crueza do conto, né, por isso que eu classifiquei lá entre os neorrealistas. Eles queimam a mão no cano das armas, porque já não tinham mais bala e eles tinham que bater de coronhada. Então a arma está quente, eles batendo, queimando a mão ali. Isso aí é bruto, é interessante. Só que o Dito, né, é isso que eu falo, o Dito olha para aquele cachorro, aquele último cachorro, que o patrão fala assim, não, mata essa desgraça, mata na faca. Ele olha e fica com dó, ele deixa vivo. Ele teve misericórdia do bichinho, porque provavelmente ele estava ganindo, estava muito machucado, e já não representava mais perigo. Então ele falou, deixou o bicho para lá. Voltaram os dois estrupiados, né, a luta do ser humano contra a natureza, e esse rapaz, deputado, né, que até então ele fazia lá um teatro de apoiar uma causa, porque ele fala assim, não quero nem saber, se os cachorros fizeram isso, imagina os homens, né? Os homens que podem escolher o que eles vão fazer e tem uma maldade muito maior que os animais, claro. Aliás, os animais não têm exatamente maldade. Aí ele fala assim, amanhã mesmo expulsa todo mundo, leva embora, tal, não sei o quê, né, acaba com a questão. E sobrou aquele cachorro. E daí que é a parte mais bonita do conto. Porque o cachorro,
O Dito pegou o cachorro, levou para o rancho dele, né? Ficou o bichinho lá, cuidou dele, foi dando comida em papo para ele, demorou um mês para o bicho voltar a andar. E daí, de novo, os cachorros eram folgados e mal acostumados na cidade, né? Aí eles foram para o meio mais brutal, para o meio, vamos dizer assim, para o meio do mato. Começaram a disputar pão com criança, começaram a roubar coisa, matar bicho pequeno, até começaram a matar bicho grande, né? E matariam pessoas ali se deixassem. Então viraram animais selvagens. E o último, que foi salvo. E os animais têm essa gratidão também, sabe? A gente sabe, quem adota cachorro de rua tal, sabe o quanto eles são gratos depois. Que foi salvo pelo Dito, se apegou a ele, e naquela natureza calma e tranquila, que já não era mais selvagem, que era a natureza ali de roça mesmo, do dia a dia, começou a pastorear bicho, começou a virar um cão pastor, né? Ele fala assim, virou um cão pastor que só vendo. Então é interessante nesse ciclo, o bicho que sai da cidade, onde ele vivia ali de interesse, segue o grupo que estava junto, com que eles estavam acompanhando, vira o bicho selvagem, e o último deles, o que sobrevive, vira um animal doméstico. É bonitinho, é legal. Essa parte sociopolítica é uma bobagem ficar discutindo isso, mas tem essa questão do teatro feito por político, né, das máscaras que político usa, quando às vezes ele tem uma convicção pessoal, mas ele não segue aquela convicção porque ele tem que agradar o partido. Tem essa questão das pessoas de poder que se aproveitam de massas, de povo, para usar como massa de manobra, tem tudo isso, mas o foco não é esse. Se o foco fosse esse, eu nem teria escolhido esse conto, porque ele seria um conto muito panfletário, né? E a literatura, ela tem que ser maior do que falar de causa política e ideológica, ela tem que mostrar, ela mostra a natureza humana, ela mostra coisas maiores, mais grandiosas. Então é isso, né? Mostra a natureza humana. E o conto seguinte também vai ser sobre a natureza humana, tá? Que é o Geada. Inclusive, por acaso, ele é o segundo conto desse livro aqui também. Geada, ele é um conto, aí o meu pai se voltou para Londrina, da infância dele, né? Da infância não, ele já era adulto nessa época. Mas para Londrina da sua vida de criança, adolescência, né, juventude, que é a Geada Negra de 1975. Tá? O que aconteceu? Londrina cresceu e prosperou e se firmou como capital mundial do café. Era a cidade do mundo que mais produzia café, exportava para o mundo inteiro. Produzia tanto café, tanto café, tanto café, que em alguns momentos da história, inclusive, o que aconteceu? E meu pai tem um livro sobre isso, deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui. É uma novelinha juvenil que chama No Dia que Choveu Cinza. Não está fácil de achar aqui, não. Mas o que aconteceu em alguns momentos da história? O governo comprou o café excedente dos fazendeiros e mandou queimar no meio da rua. Tá? Tanto que chamam de No Dia que Choveu Cinza, porque aquelas piras gigantescas de café ficavam pegando fogo na rua e chovia aquela cinza de palha de café, de tudo, porque senão o preço do café estava barato demais e isso dava um prejuízo para o produtor, esse excedente, né? Então é aquela política meio que a gente chama de keynesiana, né? O governo se intromete na economia para tentar arrumar e só piora as coisas. Mas enfim, então produzia café demais. E quando uma coisa produz em excesso, o preço cai, porque a oferta é grande demais. E nós estávamos numa época que a produção estava excessiva, inclusive a produção era muito grande. Então o café estava vendendo, produzindo sem parar. E em agosto de 75, se não me engano, deu aquela geada, que é uma geada que costuma dar de 20 em 20 anos, mas às vezes ela vem com mais força, né, um ciclo, porque passa ali o Paraná, principalmente, o sul do Brasil, que foi uma geada que matou tudo, destruiu. Em 95 teve outra, mas ela foi bem mais suave. E depois eu parei de acompanhar as coisas lá no Paraná. Mas essa geada acabou com o café. Né? Acabou, destruiu. Londrina só não virou uma cidade morta, decadente, porque ela já tinha investido em comércio, prestação de serviços, e ela não dependia mais do café. Ela vinha, inclusive, de gado, né, por causa do seu Celso Garcia Cid, tinha desenvolvido a pecuária paranaense lá em Londrina e tudo mais. Mas, enfim, esse é o pano de fundo histórico desse conto. Aí o que acontece nesse conto? A gente tem dois sujeitos, um sortudo e o outro azarado. E daí você vê o azarado é o sujeito precavido, o cara sério, né, o cara trabalhador,
muito honrado ali e tal, encapotadinho naquele frio, frio de arrebentar do Paraná. Aqui também a gente está mais ou menos na mesma zona térmica, né, do inverno, só que lá ele é mais prolongado, aqui ele é mais curto. Então aquele frio de cortar, aquele frio assim de vala que penetra até no osso, e o pessoal tentando no aeroporto, a primeira coisa que acontece é que um sujeito chega e fala geada desgraçada. E a mãe tinha ensinado para o filho que não podia falar, né, palavrão, né, não é palavrão, né, mas é uma coisa feia uma criança falar. Inclusive a tradução francesa, esse livro foi traduzido para a França, ele fala geada de merda em francês. Cada língua tem a sua peculiaridade. Mas eu achei que ficou até mais autêntico, geada de merda. E daí, mas o desgraçado também passa uma raiva maior. Né? Enfim, aí vão conversando aí no avião, tem um casal, um filho, e o filho estranha porque o cara falou palavrão, mas não falou nada, né? Falou desgraçado, mas não falou nada. Chega um atrasadão lá, sujo, porcalhado, meio suarento lá, meio com marca de batom na roupa, fedendo perfume, né, de mulheres da vida, e meio sujo de terra, não tomou banho, não pegou nada, só de camisa, naquele friozão. E era um cara bonachão, espalhado, todo nem aí. E daí vai aquela conversa. Um desses sujeitos, o cara que estava lá chamando a geada desgraçado, ele tinha trabalhado, tinha dado duro, tinha feito tudo certinho, ia vender a primeira florada não, né? A primeira safra de café que estava construindo. Era um cara sério, um cara que estava investindo na vida, e de repente veio aquela geada e destruiu tudo que ele tinha. Só sobrou uma outra coisinha que ele chamou os peões lá. O outro era um cara desastrado, que não dava certo, tinha, né, estava tocando lá fazenda que o pai dele tinha comprado com muito esforço, mas não estava dando certo, o cara não era muito bom de negócio, era um cara meio pancadão lá, meio nem aí para a vida, e ele estava assim, vou vender. Só que daí, como começou a valorizar demais o negócio do café, um dia antes da geada ele vendeu a fazenda por um preço altíssimo, porque o negócio estava valorizando, e daí no dia seguinte deu a geada, ele, além de toda essa questão dele ganhar um dinheirão vendendo a fazenda, que o pai comprou baratinho parcelado, né? Ele ainda ganhou outro dinheirão com um café que ele guardou nas tulhas, né? E daí o preço do café foi lá em cima, porque agora a oferta diminuiu bruscamente. Então o cara estava milionário da noite para o dia, sem nenhum esforço, né? Ele até tinha lá a mão calejada, mas ele era um cara meio ruim, né? Não era um cara muito hábil para trabalhar, não era um cara que curtia muito trabalhar, não. Era um azarão. E ele deu certo, né? A coisa deu certo para ele, deu errado para o outro. E eles vão acompanhando, aquele casal vai acompanhando a vida de um, a vida do outro, e um fazendo planos, né, cheio de dinheiro, sem ninguém para a vida, não sei o quê, querendo comprar uma mulher para ele, né, comprar uma esposa boa ou várias. E o outro lá prevendo, né, falando assim, tá nas mãos de Deus. E aquele casal, no final, o homem olha e fala assim, nossa, que cara sortudo. Ela fala, sortudo por quê? Só porque ele tem um monte de dinheiro? Assim, o cara que tem dinheiro e não tem cabeça, ele não vai fazer nada da vida. E ela fala, sortudo é o outro, que tem uma mulher que o ama, que está com ele, que está ali, né, na saúde, na tristeza, na riqueza, na pobreza. Porque a hora que chega, vê uma mulher bonita, ela abraça ele, os dois saem de mãos dadas, abraçados e tudo. Então tem essa visão que fica contrastando ali, né? Um é sortudo, descabeçado, rico, mas sem nenhum outro bem fora aquele dinheiro, e o outro que tem um bem grande, que é a sua esposa, que o ama, que é a sua outra metade, toda essa questão, né? Mas que era um cara do bem, assim, mas que se deu mal na vida. E daí os dois ficam, a mulher fica azeda, começa a falar mal, começa a arranhar com o marido ali no fim, aí a criança vai, isso é muito legal, né? A criança aprende por imitação. Ela fala, minha mãe não chamou atenção que o cara falou desgraçado, eu vou falar também. Falou, geada desgraçada, e toma um tapa na boca. Né? Isso aí é só uma questão da gente ver, né? Como às vezes o mundo ele não é um lugar justo, né? Um lugar em que tudo vai ter final feliz e vai dar certo para todo mundo. Né? O mundo é injusto. Né? Algumas pessoas têm sorte, outras não têm, algumas não de maneira muito justa conseguem vencer na vida, outras não. Mas enfim, é um retrato do cotidiano. Então ele pegou um evento histórico, que foi a Geada Negra de 75, e mostrou ali, né, essa historinha
leve, né, bastante, apesar da tristeza que tem, você vê o sujeito, a angústia do sujeito que não sabe qual vai ser o futuro dele, né, porque era a primeira safra que ele ia vender e perdeu quase tudo. Ganhar algum dinheirinho ali talvez, mas era pouca coisa. Tá? Então é isso. Então aqui dois contos sobre a natureza humana, né, o homem enfrentando feras selvagens, o homem, o ser humano de frente com a natureza, né, e e você vê que os sem terra acabam ficando de lado, né? Eles são só um pano de fundo ali. Né? Aquela aventura de feras versus caçadores, e o outro mostrando algumas ironias da vida, algumas questões sobre as quais a gente não tem exatamente controle. Tá? Então é isso. A análise, pessoal, era essa. Tá? Gostaria de saber o que vocês acharam de um e de outro ponto, né? Do Cachorros de Guerra, que antigamente era Guerra Civil, e do Geada, que é um pouquinho mais leve, né? Não tem cenas pesadas, tá? É só uma referência mais ou menos leve aqui, né? Que o cara passou a noite com mulherada e tal. O Samuel disse que gostou bastante do Cachorro de Guerra, a Sara gostou de ambos. Aí podem comentar o porquê vocês gostaram, o que chamou atenção e tudo mais. Tá? E se gostaram da análise, entenderam tudo, etc, etc. Tem dúvidas de vocabulário. Ou Bianca. Maria Júlia, primeiro tem várias críticas camufladas, mostra a realidade da sociedade e a retratação do mundo animal foi excelente. O final me deu esperança, foi feliz. Esse aqui é um finalzinho mais triste, né? O segundo conto. O outro não, o outro é daqueles contos que não vai para um final feliz. Tá? Por quê? Porque uma das feras, que é poupada por misericórdia de um sujeito, ela se liga àquele sujeito e vira o animal, vamos dizer assim, o bicho dele, né? O cachorro dele, e vira um cão pastor. Né? Então é a natureza como ela pode ser mudada de acordo com o ambiente. O homem ele pode ser mudado, mas por outros fatores que não o ambiente exatamente, porque o homem ele tem consciência, ele faz suas escolhas. Né? Aquele vibe do homem que nasce bom, mas a sociedade corrompe, basicamente o ambiente faz o indivíduo. Então, não exatamente, tá? Isso aí é uma ideia do Rousseau, uma ideia do naturalismo iluminista, em que ele fala que o homem é uma tábula rasa, não é exatamente tábula rasa, mas ele é essencialmente bom e daí ele se corrompe. Mas não é exatamente isso, porque ele mostra que a natureza se corrompe. O homem ele faz suas escolhas, né? E ele tem uma tendência para o bem ou para o mal. A gente falar que, porque isso é uma coisa que ensinam para gente e era uma ideia do Rousseau, mas Rousseau, eu digo para você, Rousseau estava errado, tá? Porque, tudo bem, vou partir de uma cosmovisão cristã, muito pessoal minha, mas assim, o homem ele é marcado por uma coisa chamada pecado original. E por causa do pecado original, ele tem a tendência para a maldade, mas ele também tem uma tendência para não ser mal. Tá? Então ele escolhe ser mal ou não. Então dizer que ele é naturalmente bom e que o entorno dele corrompe, tira toda essa responsabilidade do homem. Então, se você dizer que o ambiente faz você ficar mal, você tira toda a responsabilidade de você pelos seus atos. Tá? Então, por isso que eu falo, o Rousseau estava errado, e muita gente diz isso também. A Késia está com fome. Tá? Então, os cachorros que não têm a consciência do homem de escolha pelo bem e pelo mal, né, mas que têm algumas peculiaridades da gratidão, né, porque eles são bichos mais domésticos, eles podem se adaptar melhor ao ambiente. Os animais, dependendo do tipo de animal, se adaptam ao ambiente. Você, por exemplo, querer adaptar um leão ao ambiente, falar, não, eu vou adotar um leão, vou criar ele como se fosse um gato aqui na minha casa e ele vai ser bonzinho comigo. Uma hora esse leão vai te matar, porque a natureza dele é ser leão. Agora, um gato, um cachorro, que era bravo, que era arisco, né, que não gostava de ninguém, aí ele pode se adaptar, porque ele é um animal feito para aquilo. Vamos ver aqui. A Meile Geada, consegui ficar presa até o final. Reflexão como a verdadeira sobre felicidade e como ela está presente em várias situações. O humor, no fim, é bom. Ah, sim, porque tem aquele toquezinho de humor, né? Do menino tomando um tapa na boca.
e o homem, a reflexão que o marido faz, né, o pai faz ali. Ela pergunta por que você acha que ele é feliz? Só porque ele tem dinheiro? Né? Por que ele é sortudo? Porque ele tem dinheiro? Não, porque ele é feliz. Porque para ele a felicidade é aquilo lá e acabou. Era um cara que não tem um horizonte de consciência muito grande. A consciência dele é aquilo que está na frente. Ah, me dei bem, que bom, né? Vou, vou aproveitar minha vida. O final tem aquele humorzinho lá, a mulher meio azeda, num azedume lá com o marido mais engraçadinho, né? A criança, essa pitadinha de humor no final, a criança fala, ah, geada desgraçada. Pá. Em francês, eu acho que ficou mais engraçado, por causa do palavrão, porque o palavrão, às vezes, ele tem um efeito humorístico, né? Em francês, a criança fala assim, ah, geada de merda, e a mãe solta a mão na cara do moleque. Tá? Eu não sei onde é que. Eu acho que tem essa coletânea. Na verdade, não é que o livro foi traduzido, é uma coletânea de autores brasileiros que foi publicada na França, e daí tem esse conto lá naquela coletânea. Então, só me olhou torto com uma cara bem. Não entendi. Ok. Mais alguma participação? Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Deixa eu ver quais são os contos da semana que vem, rapidinho. Enquanto isso, eu acho que é uma história de amor. Uma história de amor é tão bonitinha. Vamos ver aqui. Enquanto isso, se alguém quiser falar alguma coisa, pode ir falando. Cronograma, aqui está. Eu acho que é uma história de amor e a última viagem. Tá? A última viagem é o que vocês vão fazer lido, uma história de amor vocês vão ler no dia. Os dois são muito bonitos. Aí os dois são bem gostosos de ler, né? Sem baixaria, sem cenas fortes, violentas, nesse caso. Os dois são bem legais. Algumas cenas violentas tem, mas é mais de briga, coisa assim. Peão brigando com polícia. Bem engraçadinho. Vamos lá. Esse Domingos é seu pai mesmo ou você faz piadinha sobre isso? Não, é meu pai. Quer ver? Ó, tem um livro dele que foi eu que escrevi o prefácio. Cadê? Só não estou achando. Achei. Este aqui, ó. Este aqui é uma coletânea que eu escrevi o prefácio. Aqui, ó. Apresentação, Leônidas Pellegrini. Inclusive, até falei que pode ser que, se der tempo, a gente faz um encontro com ele. Mas cheguei, não é brincadeira, não, é meu pai. Depois eu vou ver se eu arrumo uma foto minha com ele para vocês verem, tá bom? Vamos ver se mais alguém falou mais uma coisa. Não. Samuel gostou muito do Cachorro de Guerra, gostou do Geada também? Ele escreveu lá que gostou muito do Geada. Ô, louco, Kézia, mas para eu saber tantos detalhes da vida dele, como eu falei na primeira aula, só sendo alguém próximo a ele, né? Clube de leitura seria incrível. Leitura. Mas isso é basicamente um clube de leitura, só que direcionado para um autor. Vamos ver. Mais ninguém? Ok. Podemos encerrar, então? Então, para a semana que vem, eu vou deixar lá no grupo daqui a pouco. Sim, ele é famoso, sim. Ele já ganhou Jabuti 2 vezes, concorreu mais 4. Ele dá palestras. Gostei mais do Cachorros de Guerra. O Cachorros de Guerra é um conto mais intenso, né? E essa cena da batalha ali dos dois, né? Do patrãozinho com o peão, matando cachorro coronhada, matando pontapé, lutando com braço, pontapé, tudo, ela é bem tensa e intensa. Os favoritos são Maior Ponte do Mundo e Geada. Maior Ponte do Mundo vamos dizer assim, talvez o segundo melhor conto que ele escreveu. Eu considero que o melhor conto que ele escreveu é o Encalhes dos 300, apesar daquelas cenas tão fortes, né, mas que são realistas. Tá certo? E que mostra como o homem escolhe a maldade também, escolhe o mal, porque tanto aquela prostituta quanto os homens que foram visitá-la estavam seguindo, né, vamos dizer assim,
a sua própria consciência. Vou me exibir para minha avó, ela é leitora, vai ficar louca quando souber que meu professor é filho do Domingos. Obrigado, Kézia. Tá certo? Mais alguém? Alguma coisinha? Então, para a semana que vem vai ser... Vocês vão ler a última viagem, eu acho que é a última viagem, que também é um conto sobre a realidade do norte do Paraná, e ele é muito legal, ele é uma saga, uma mini saga. Né? É uma viagem de Londrina para Toledo, e inclusive vai ter elementos do conto Encalhe dos 300, que pensem só assim, terra do norte do Paraná e muita chuva com um ônibus cheio de gente. Eu vou dar a dica, mas não vou falar o que, que é. Não vai ter nada de extraordinário assim que tinha no outro, mas vai ter situações muito engraçadas e vai ter muitas coisas. Vai ter misericórdia, vai ter superação, vai ter egoísmo que é quebrado, soberba, que se dissolve. Vixe, um monte de coisa boa aqui. Esse conto é muito legal. Tá? Então, última viagem. E no dia a gente vai ler um conto chamado Uma História de Amor, que também é história de Londrina e é muito fofo. Tá? Histórias baseadas nas experiências, das coisas que meu pai via acontecendo na pensão da avó dele. Da avó dele não, da minha avó, mãe dele. Tá bom? Tudo certo então, pessoal? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nenhuma outra colocação? Se eu achar alguns de vocês lá no campus, eu pergunto pessoalmente, tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a participação e espero vocês na próxima quarta-feira, que é dia... Vamos ver... Próxima quarta, dia 20, 6h30, beleza? Quem não conseguir chegar na hora, chega um pouquinho depois. E boa noite pro Logan, tem que dar comida para ele, inclusive. Tá bom? E a gente se vê, quem me vê no IF, a gente se vê amanhã. Inclusive, tem alguns de vocês que tem aula comigo amanhã, tá bom? Até mais, gente. Um abração.